Falar de Estados Unidos é falar de sonhos. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, aqui nos Estados Unidos, falando com vocês aqui no Conexão Imigração USA sobre o que para mim é o projeto mais importante, que é realizar sonho de morar nos Estados Unidos. Esse sonho às vezes parece um pesadelo, passa por caminhos tortuosos e no programa de hoje eu vou falar a respeito de processos de violência doméstica, indivíduos que foram vítimas de violência doméstica de formas que você não espera e que conseguiram se documentar e viver o sonho americano, que é o caso do meu cliente e amigo Tiago Silva, que hoje mora legalmente nos Estados Unidos e vai estar batendo um papo sobre a experiência dele aqui no bloco 2 do Conexão Imigração USA. Esse é o primeiro programa, então você precisa ficar ligado sobre formas como você, telespectador, seguidor, pode submeter as suas perguntas para esclarecimento aqui ao vivo, toda terça-feira à noite, na Band Internacional. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, apresentadora do Conexão Imigração USA. Fique conectado para que você também possa ter mais informações, entretenimento e quem sabe você não vai estar sentado nessa cadeira falando da realização do seu sonho americano. A gente volta já. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou um especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Olá, me chamo Laís, sou consultora de cirurgia plástica e estou aqui para falar um pouco sobre como posso te ajudar a realizar esse desejo. Hoje, estatísticas mostram que Miami, no sul da Flórida, é chamada capital da cirurgia plástica devido à quantidade de procuras pelos procedimentos, que podem ser desde estéticos, reparadores e que muitas vezes são refeitos por insatisfação nos resultados finais ou até mesmo nos atendimentos. Traga um atendimento inovador e exclusivo, com tradução, fazendo uma análise completa e direcionando você aos médicos mais capacitados para cada procedimento. Realizar um procedimento estético é muito mais do que um sonho, é resgatar ou elevar a sua autoestima, porém sem traumas. E nisso, eu sou especialista e posso te ajudar. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa, os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal.
Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. Começar o programa Conexão Imigração USA com um primeiro convidado como ele é fantástico porque personifica que o sonho americano está mais ao alcance de quem está nos assistindo do que a gente imagina. Viver nos Estados Unidos, para muitos de nós, eu inclusive, parece um sonho distante, coisa de Mickey Mouse. Mas, como eu, na minha trajetória como advogada e como imigrante, posso testemunhar, ele se torna a realidade das formas mais aleatórias, mais inusitadas possíveis. E é por isso que eu tenho um prazer imenso, uma satisfação inenarrável em estar aqui hoje falando com o Thiago Silva, que além de meu amigo, meu cliente, que chegou lá no meu escritório de uma forma super inusitada, desesperançosa, e hoje está aqui, residente legal dos Estados Unidos e vivendo seu sonho americano. Você está vivendo seu sonho americano, Thiago? Sim. O que foi a coisa mais... o que foi a maior parte do seu sonho americano que você pôde realizar estando aqui? Esse ano eu consegui comprar minha casa. E qual foi a sensação de comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos, Thiago? Eu me senti forte, eu senti que eu poderia ser um exemplo para outras pessoas. Eu não sei você, mas quando eu tive o meu primeiro imóvel aqui nos Estados Unidos, eu fiquei pensando, será que realmente está acontecendo comigo? Fiquei olhando a chave. Você passou por isso também? Sim, demorou para eu acreditar. Eu posso falar dessa forma, Thiago, porque além de eu ter um contato muito próximo a você, nosso relacionamento começou como advogada e cliente. Aquele Thiago que sentou na minha sala de conferência, acreditava que ia conseguir realizar esse sonho? Não. Fantástico, né? Sim, sim. É isso que faz esse trabalho de informação valer a pena. Vamos falar um pouquinho de você, Thiago. Você é de onde no Brasil? São Paulo. Você, que ideia louca foi essa de morar nos Estados Unidos? Você acordou um dia e falou, garota, eu vou para os Estados Unidos, vou para Califórnia. O que acontece é que eu sempre queria morar fora e nunca aconteceu. Eu tinha uma amiga que morava em Londres, eu tinha 18 anos e achei que pudesse acontecer, não aconteceu e eu esqueci. E aí, depois de muito tempo, de várias tentativas de dar certo profissionalmente, acabou que não aconteceu e uma amiga me convidou e foi um convite inesperado. E aí a gente decidiu, fizemos pesquisas, fomos tirar o visto de turista e acabou que deu certo. Só que eu viria para cá para ficar um tempo, eu não vim para morar. Eu queria viver uma experiência de 1 ano e ir para o Canadá. E aí aqui a coisa mudou muito. Mudou como? Eu conheci, que acabou sendo meu marido, a gente começou a namorar, eu estava nos Estados Unidos mais ou menos com 3 meses, e a gente se conheceu. Marido gringo? Sim. É fácil arrumar marido gringo? Cai no Tinder. E como é que foi essa experiência como que isso se conecta a você hoje estar morando aqui legalmente? Você se documentou pelo casamento? Sim e não. Porque a história é assim, a gente se casou e o casamento começou no início como um casamento que tem muito amor, comprometimento, e aí depois eu comecei a perceber que ele começou a mudar dentro do casamento. É verdade que ser casado com um gringo é difícil? Eles são diferentes da gente? Um pouco. Eu acredito que sim. Para melhor ou pior? Você consegue? Algumas coisas são piores, outras são melhores. A parte que é boa é que ele consegue ser, não no meu caso, mas a maioria muito fiel, muito verdadeiro, então contam bastante a verdade, não dão um jeitinho... Mais objetivo. Exatamente.
E você se sentiu, não sei, numa situação mais vulnerável por estar nesse relacionamento com um gringo? Você falava inglês? Um pouco. Eu tinha acabado de chegar, eu fiz inglês no Brasil, então meu inglês não era muito bom. E a parte que você se sente vulnerável é porque foi uma decisão de ficar aqui. Se casar era uma decisão de ficar nos Estados Unidos. Então era uma mudança que eu tinha de um projeto que era de 1 ano, que ia mudar tudo. Então eu estava confiando a minha vida a essa pessoa? Exatamente. E aí, isso parece conto de fadas. Vou ali em Miami, já volto, né? E esse já volto, você encontra um gringo, se apaixona, e ali você começa a viver uma história de amor. Foi uma história de amor? No início, sim. Com ele cozinhando, ele era chefe de cozinha, então passava tempo na minha casa. Logo no início, ele ia para casa, eu alugava um quarto, mas a gente conseguia usar a cozinha. E aí cozinhava e passávamos o final de semana todos juntos. E aí eu acabei me vendo muito nele, porque era jovem, estudava, trabalhava muito e estava em Miami sozinho, porque a família dele era do Mississippi. Então, acabou que a gente se encontrou mais ou menos a mesma idade, nós temos 2 anos de diferença de idade. Então, eu me via muito nele. Pensava, é muito esforçado, tá batalhando na vida, tá aqui sozinho, estudando, alugando a casa dele. Você falou, aqui eu vou juntar minha escova de dente. Exatamente. Porque daí são 2 forças, né? No início era isso, para crescer. E o que aconteceu? Porque você fala assim, no início sim. Então, eu quero que quem está assistindo entenda por que a pessoa vai assistir e falar assim, nossa, ele chegou nos Estados Unidos, casou com um gringo, pegou documento e ficou fácil. E não foi bem assim, né, Thiago? Não, porque tudo era mentira. Não, nada era verdade. Ele disse que era chefe de cozinha, mas ele estava sem trabalhar há meses. Ele disse que estudava e que ele pagava a escola, e eu descobri que aqui nos Estados Unidos ele tinha uma bolsa que ele recebia. Então, o príncipe era um frog, era um sapo. Exatamente. E o que aconteceu quando você descobriu que esse príncipe era um sapo? Eu comecei a ficar com medo no início e eu não entendia os sumiços, porque primeiro ele falava que estava trabalhando. Eu tô trabalhando, e aí depois eu percebi que não, porque daí ele nunca tinha dinheiro para pagar as contas. Então, nisso eu comecei a pagar as contas da casa, assumi tudo. E aí eu dizia, como que ele fica todo esse tempo fora de casa? Você já tinha iniciado seu processo imigratório? Nesse tempo, ainda não. Porque quando eu descobri mesmo... Por quê? Quando a gente se casou, a gente namorava e ele foi internado 2 vezes. Ficou no hospital. Então, logo que ele saiu do hospital, a gente se casou. E aí, acontece que, nesse meio tempo das internações, a gente ficou muito próximo. E aí, a questão do dinheiro começou a fazer diferença. Só que aí, quando a gente casou, é que veio à tona, e aí eu já apliquei para o documento. Entendi. E Thiago, aí você aplicou para o documento, o casamento estava numa posição vulnerável. Quando foi que, em bom carioquês, o barraco desabou? Quando foi que a coisa ficou insustentável? Quando a gente fez a aplicação, um pouco antes da aplicação, a coisa estava muito ruim. Quando a gente fez a aplicação, que a gente enviou o processo para a imigração, aí a coisa ficou bem feia. E ali você procurou, né, um escritório de advocacia, que calhou de ser o meu, mas naquele momento você estava pensando que a sua vida ia ser o quê a nível dos Estados Unidos? Então, quando eu procurei o teu escritório, eu já tinha ido a outros. E aí eu estava muito desanimado, porque diziam para eu ir embora dos Estados Unidos, porque como tinha acontecido muitas coisas no casamento... O casamento tinha acabado. Sim, e estava muito difícil aturar, porque a gente ainda estava junto, né? Mas estava uma situação muito insustentável. Então, quem eu procurava me dizia, ou você desiste, porque está muito difícil essa situação para você e volta. Desiste do processo imigratório. Exatamente. Ou você volta para o seu país. Desiste também. Ou fica fora de status ou desiste. Exatamente. E aí, quando eu encontrei o seu escritório, foi quando eu vi uma luz.
no fundo do túnel. Exatamente assim. Eu lembro como se fosse hoje, você sentou na sala de conferência e você falou, eu queria saber se eu for embora, se isso vai criar algum impacto de eu não voltar mais aqui para os Estados Unidos como turista. Eu falei, mas por quê? E você falou, não, porque... Eu falei, mas calma aí, quem disse para você que você vai ter que ir embora? Deixa eu fazer o diagnóstico, vamos fazer umas perguntas. E daí, você, durante essa conversa, a gente pôde identificar que você poderia se documentar como vítima de violência doméstica. E aí eu saí do teu escritório e falei, essa mulher tá louca. Porque você não foi o primeiro. Eu falei, como um homem vai conseguir provar isso? Porque a gente vem de uma cultura do Brasil que quase sempre você tá errado. Então, procurar direitos, negro, pobre, procurar por essas coisas é muito difícil. Então, eu fiquei me vendo indo procurar os meus direitos aqui, mesmo que eu estivesse em outro país. Eu falei, isso não vai acontecer. E aí, li um pouco mais, descobri algumas coisas, vi seus vídeos, e eu falei, bom, vamos tentar. Eu já tô aqui. E agora, calhou que no momento que a gente está fazendo esse programa, seu caso já foi aprovado. Sim, inteiramente. Você está com seu green card, livre para voar. Quais são os planos para o futuro, Thiago? Eu quero estudar, eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. E é por isso que eu tô aqui. Eu acho que o Green Card veio para ajudar mais pessoas. Porque a maioria das pessoas não sabe que tá passando por um processo, tá passando por violência doméstica, que tá com essa dificuldade. Ela acha que o que o marido disse, o que ele falou, pode se dizer, pode acontecer, e na verdade não. Isso pode se tornar um caso migratório. O que você acha que quem está assistindo o programa, que sonha em morar nos Estados Unidos, o que ele ou ela precisam saber e que você pode ensinar para eles ali naquela cama? Que é possível. Que realmente o sonho acontece. Eu concordo, porque como advogado de imigração, vocês acompanhando aqui o Conexão Imigração USA, eu falo sempre que a estrada para os Estados Unidos é uma estrada de aventuras, é uma montanha-russa muito mais do que um caminho na floresta, objetivo, é bem desafiador. E eu sou prova disso, mas hoje como advogada, o que eu quero poder trazer aqui são relatos e informações de pessoas como o Thiago, que não tinham expectativa de se legalizar para viabilizar para vocês que estão aí assistindo do outro lado que é possível sim. Nem todos conseguirão, infelizmente, mas que é possível sim. Você hoje está orgulhoso de você aqui nos Estados Unidos? Muito. Valeu a pena? Valeu, todo o esforço. Qual é a melhor parte de morar nos Estados Unidos para você? O fato de poder ajudar minha família no Brasil. O fato de poder ter segurança, de conseguir fazer planos. Qual a sua comida favorita nos Estados Unidos? Ainda gosto muito de comida brasileira. Ai, meu Deus. Vocês aí me assistindo do Brasil e Thiago aqui nos Estados Unidos querendo comer comida brasileira. Mas dos Estados Unidos, dá um gostinho de Estados Unidos para quem está assistindo, Thiago? Um steak? Um bife? Um bom barbecue. Sim. Um bom barbecue. É engraçado porque hoje quando a gente fala de um bom barbecue, de um bom churrasco, ou de comer uma comida nos Estados Unidos, tem um gosto diferente porque hoje Thiago está conectado com os Estados Unidos e vive o seu sonho americano. No próximo bloco, eu, Renata Castro, respondo a perguntas imigratórias sobre processo de violência doméstica. A gente já volta. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos.
Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou um especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. Conheça os produtos Teteu. Queremos levar ainda mais praticidade e sabor com gostinho do Brasil para sua mesa. Além de uma pitada adicional de muito amor e do verdadeiro sabor brasileiro. Produtos Teteu você encontra nas principais lojas brasileiras e latinas em todos os Estados Unidos. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa, os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Você está cansado da sua empresa estar sempre no vermelho? Então conheça a Conex Pros. Aqui nós cuidamos das suas finanças, criamos estratégias financeiras para aumentar o seu lucro e garantimos que a sua empresa terá uma estrutura financeira completa ao seu dispor, para que você possa tomar as melhores decisões financeiras possíveis. Enquanto você cuida do que é importante, nós cuidamos do resto. Tá esperando o que para alavancar o seu business? Entre em contato conosco agora mesmo e comece a cuidar das suas finanças hoje. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. The best of Brazilian cuisine for over 10 years. The new Picanha Brazil in Margate offers the best taste of Brazil in the United States. Serving authentic Brazilian cocktails, several different blends of salads, traditional special cuts of meat, and irresistible desserts. Come to join us at the new Picanha Brazil and satisfy your Brazilian food craving. E no último bloco do programa Conexão Imigração USA, eu convidei Thiago para continuar aqui com a gente, porque o Thiago vai ser o meu assistente de palco. Vai ser o Paquito. E o Thiago trouxe perguntas que apresentaram para ele quando souberam que ele ia participar aqui, mas você que está nos assistindo vai poder mandar a sua pergunta para esclarecimento aqui no programa. É só procurar nas redes sociais Conexão Imigração USA e mandar a sua pergunta a respeito de qualquer questão imigratória ou relacionada a morar nos Estados Unidos. Como a gente falou do processo de violência doméstica, que foi como o Thiago se legalizou, Thiago trouxe perguntas relacionadas a isso. Thiago, quem mandou a primeira pergunta e qual é a pergunta? A primeira pergunta é da Aline. Ela quer saber, se você não apanhou, você consegue fazer um caso de violência doméstica?
E essa daí é a dúvida que mais impede que pessoas se legalizem. Porque violência doméstica não é só violência física. É violência emocional, psicológica, financeira, sexual. Eu acredito que 45% dos casamentos entre brasileiros e estrangeiros tem alguma representação de violência doméstica e a vítima desconhece. E não é preciso haver violência física. Próxima pergunta, Tiago. De quem é e qual é a pergunta? A pergunta é do Rafael e ele quer saber, se eu não chamei a polícia, eu consigo fazer um caso de violência doméstica? Sim, não é preciso chamar a polícia, não é preciso haver envolvimento policial para que a violência doméstica seja caracterizada. O seu testemunho como vítima, uma avaliação psicológica forense, vai ser determinativo na validade do seu caso. Eu sei que os brasileiros têm medo de envolver polícia, por essa insegurança que a gente tem convivendo com a polícia no Brasil, mas não é preciso para violência doméstica, para ganhar um processo de violência doméstica, que a polícia esteja envolvida. Tiago, adorei ter você como meu assistente de palco, como meu convidado. Até o próximo programa Conexão Imigração, na terça que vem, aqui na Band Internacional. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e até o próximo programa. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, agora em versão international, na Band Internacional, no programa Conexão Imigração USA, toda terça-feira antes do Jornal da Band. Espero você para falar do sonho de morar nos Estados Unidos.